presidente Marcelo Tempo de líder. Presidente Marcos Pereira, primeiro vice-presidente da Casa. Em seu nome, eu quero agradecer ao deputado Rodrigo Maia, porque hoje nós vivemos um dia absolutamente histórico para a democracia brasileira. No primeiro momento, uma profunda violação a esta democracia. Violação à legalidade, à Constituição brasileira, porque o ex-presidente Lula foi vítima de uma decisão, de mais uma decisão política de uma magistrada. Ontem, quando eu subi a esta tribuna, eu dizia que nós estávamos votando a reforma da Previdência em meio a uma profunda crise da democracia brasileira. E hoje, nós continuamos votando os destaques da reforma da Previdência em meio a turbulências, de novo, de uma crise da democracia brasileira. Só que neste momento, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a partir de uma estapafúrdia decisão de uma magistrada de Curitiba, que tomou uma decisão contra a legalidade e a Constituição, de fazer a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para uma prisão comum, derrotando, inclusive retirando as prerrogativas dele como ex-presidente da República, no momento em que ele já goza da detração penal para o regime semiaberto. Aliás, ele já deveria estar gozando do regime semiaberto. Ela violou profundamente, mais uma vez, a democracia brasileira. E eu quero aqui registrar que este parlamento, de forma suprapartidária e ampla, a começar pela atitude do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, que se colocou à disposição desta reação política, neste momento, de agir junto ao Supremo Tribunal Federal, de falar com o ministro Toffoli, presidente do Supremo, e junto a ele pedir audiência para que a representação deste parlamento lá estivesse. E em nome do deputado Rodrigo Maia, o deputado Marcos Pereira representou a Câmara dos Deputados. E junto com ele, uma variadíssima representação dos líderes deste parlamento, de várias matizes ideológicas. Lá estiveram com os partidos também da oposição, demonstrando que esta questão não era uma questão da esquerda ou da oposição, ou do centro ou da direita. Essa era uma questão da democracia brasileira. Tem muitos anos que eu não vejo uma reação tão forte, tão bonita, tão importante do parlamento brasileiro, que lá esteve para dizer: cumpra-se a legalidade, cumpra-se a democracia, respeite um cidadão brasileiro, respeite as prerrogativas de um ex-presidente da República, cumpra-se a sua detração penal, respeite a juridicidade, a legalidade e a Constituição. É assim que nós temos que agir. Esse é o exemplo importante que nós precisamos seguir. Essa escalada autoritária não pode mais caminhar. Chega! Esse parlamento precisa dar novos exemplos, como nós fizemos hoje. Precisamos fazer de novo, independente das divergências que tenhamos nos diversos temas da agenda econômica, nos diversos temas da política brasileira. A democracia não pode ser um tema de divergência entre nós. A democracia é a preservação da vida deste país. Ela tem que servir a todos nós. Nós lá estaríamos se fosse outro ex-presidente, como aqui estivemos em situações de arbitrariedade em relação a outros ex-presidentes. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas, independentemente da ideologia deste ou daquele presidente. Nós precisamos ter a visão de que a democracia é um valor fundamental para a nossa convivência,
para os parlamentares, para qualquer cidadão comum, para a convivência e a existência dessa estabilidade institucional que nós estamos vivendo hoje. Quero aplaudir a atitude suprapartidária do Parlamento brasileiro. Quero aplaudir a atitude do presidente da Câmara. Quero aplaudir a decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Quero aplaudir a atitude que tivemos da amplitude política. Quero aplaudir a atitude do ex-presidente Lula, que se mantém altivo diante de todas as injustiças. E quero fazer um apelo para que nós tenhamos a capacidade de dar continuidade a uma convivência que coloca a democracia acima de muitas divergências que aqui tenhamos, mas que a gente não abra mão de preservar esse valor democrático que a gente pode construir. Não podemos permitir torturas, não podemos permitir violações, não podemos permitir o Estado policial para que seja cumprida a legalidade com ele. Muito obrigado.